Acho que agora estamos ok. Então, vamos iniciar do começo. Bom dia a todos. Professor Gustavo Lima e a disciplina de Introdução à Mecatrônica. Então, pessoal, esse formato aqui que vocês devem estar estranhando um fundo da escola, é preciso que quem estiver no celular, no smartphone, coloque em tela cheia para poder receber a tela completa. Então, deixa eu abrir aqui o meu para mostrar rapidinho. Quem estiver acompanhando do computador ou de um notebook, a princípio não tem diferença, tá? Tá me visualizando por completo, tem o logo da ETFER da escola do Instituto do lado esquerdo, um logo que eu fiz para a disciplina de introdução mecatrônica, e embaixo tem uma barra com os dizeres: 5 de agosto, introdução à mecatrônica 1M, aula síncrona, apresentação da disciplina. Quem não estiver enxergando isso, eu vou abrir aqui no meu celular e vou mostrar como configurar. Desativei meu áudio. Então, quem tiver me visualizando aqui no cantinho, vai procurar esses 3 pontinhos e botar a tela cheia para poder receber o sinal da tela completa. Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal? Então, quem tiver em smartphone e acredito que tablet também, eu só testei no smartphone, não recebe o sinal da tela completa. Então, precisa colocar em tela cheia. Todos podem fazer isso, todos que precisam podem fazer isso agora para a gente poder continuar. Estou sem o chat, só um instante. Vou ter que ajeitar essa posição da câmera. Pronto, Naya avisou aqui que ficou claro. Então, vamos lá. Bom dia mais uma vez, professor Gustavo Lima. A disciplina é a disciplina de Introdução à Mecatrônica. E, ano passado, nós iniciamos o ano letivo mais ou menos em fevereiro. Quando foi em março, tivemos aí o problema da pandemia. O que eu quero dizer com isso, que a turma de introdução mecatrônica ainda teve um contato pessoal comigo de um mês, enquanto vocês estão chegando agora, só teremos esse contato inicial agora de forma remota. Então, tenhamos paciência aí que, como vocês estão chegando agora, a situação vem melhorando com o passar do tempo, a gente tem a perspectiva de, futuramente, aí a gente ter outras disciplinas de modo presencial, e com isso a gente vai poder se conhecer melhor. Temos a turma já no sala de aula. Vou mudar aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma visão de mudar de tela. Questão de horário. Nas quintas, às 8 da manhã. E vamos mudar aqui a visualização. Chegando aí para vocês uma tela da semana 1. Chegou sim, professor. Ótimo. Então, outro aviso sobre essa visualização diferente é que ela será muito provavelmente disponibilizada no YouTube. Então, quem porventura precisar rever, eu já tenho organizado uma lista de
de aulas aqui nesse canal. O que mais? As disciplinas estão disponibilizadas em playlists. Cadê? Aqui em cima. Então, ao final desse tudo der certo, eu vou disponibilizar aqui dentro de introdução à mecatrônica, para que vocês tenham acesso ao vídeo gravado. Antes de começar o assunto propriamente dito, vamos passar aqui sobre o item arquivos importantes. Então, estou aqui na turma, vou refazer aqui os passos. Entrei no sala de aula, temos a turma de introdução à mecatrônica 1M, está aqui o horário dela, quintas, 8 às 9h30. No mural, são postadas informações de modo geral, algum aviso importante para a turma. Na aba de atividades, a gente vai organizando os conteúdos. Em destaque aqui em cima, o link das aulas síncronas e provavelmente eu faça um link separado para o CA. Vocês que estão chegando agora, a escola disponibiliza esse recurso de o professor se disponibilizar a tirar dúvidas no contraturno. Então, no modo presencial, o professor reservaria uma sala e ficaria à disposição da turma para que tivesse esse momento em outro horário para tirar dúvidas dos assuntos. Como estamos também nesse momento remoto, é provável que eu crie um link a mais para vocês, caso precisem ter acesso. Arquivos importantes, a gente vai iniciar hoje por esse tópico aqui e daremos continuidade ao conteúdo já postado aqui na semana 1. Vamos lá, então. Alguma dúvida antes de continuarmos? Não, professor. Sim, vou querer, antes de continuar, vocês estão vendo aí a aba do Drive, então eu já vou disponibilizar aqui o link da presença. A presença é bem tranquila, é só para termos esse registro aí de quem estava presente. Vou pedir a matrícula, o nome completo, e nesse primeiro formulário que vocês informem se o acesso é por computador ou tablet ou smartphone. Por que isso? Porque eu planejo, espero poder conseguir, realizar um trabalho em grupo. Então, um trabalho em grupo, no formato que eu estou pensando, vai precisar que um dos componentes do grupo tenha computador. Então, a ideia é que quem tiver computador seja uma espécie de líder. Então, eu vou fazer essa sondagem primeiro e mais para frente a gente entrará em detalhes. Então, para que vocês preencham, o formulário já está aberto. Eu tenho que... Não é visualizar. Como é que eu enviar? Eu vou copiar o link no chat. Copiar. Vou deixar aqui. Quem for chegando depois, vocês, por favor, vão copiando aí e colando. Vista aí a tela do formulário, é assim que vocês vão, ao clicar receber. A data, o nome da disciplina, aula síncrona. O e-mail já vai ser automático, só coloquem a matrícula, o nome completo e respondam aí o tipo de acesso. Vamos voltar então para a tela do sala de aula.
Alguém reparou um quadradinho azul aí do lado da tela? Esse quadradinho é um teste que eu estou realizando para não ter que fornecer o WhatsApp. Então, isso aí é um Telegram, é um canal. No canal, o criador posta as publicações e os participantes não podem, na verdade, só podem comentar em cima do que está lá postado. Então, eu já postei o link dessa aula que eu estou achando que deu um problema no YouTube. Ela está sendo gravada pelo Meet. Eu depois refaço o link. Mas caso alguém, depois da aula, tenha alguma dúvida e não queira participar do CA, vai ter esse canal aí disponível para tirarmos dúvidas. É um teste. Se eu ver que não está dando muito certo, a gente vê outro formato. Então, vamos continuar com os arquivos importantes, conhecer o que tem aqui dentro. Vamos começar com o calendário. Eu acredito que a maioria já tenha acesso, mas eu vou deixar sempre aqui disponível para a gente numa consulta que precisa ser mais rápida. Então, iniciamos hoje, dia 5, e teremos ao longo aqui de praticamente 9 semanas, todas as quintas, esse encontro com a disciplina de introdução à mecatrônica. Só um sábado letivo que está previsto, se eu não me engano, para o dia 25. Então, já na última semana, esse sábado letivo aqui será, na verdade, a atividade final. Como é que eu sei disso? Porque quem já andou clicando aqui e olhando, temos essa planilha chamada de planejamento. Então, o planejamento, o professor realiza com base na ementa. A ementa eu vou apresentar na sequência, e com base na ementa e com a sua experiência já adquirida sobre a disciplina. Então, eu cheguei no campus em 2015, foi uma disciplina que eu venho alternando com outro professor. Em 2017, eu me afastei para realizar o doutorado, concluí o doutorado e retornei em 2019. Então, em 2019 já era do meio para o fim do ano, não tinha essa disciplina, ela só é dada no primeiro semestre. E com isso, em 2020, eu comecei, no caso já comentei, foi um mês de aula e depois entramos no sistema remoto, só que o sistema remoto não foi imediato, ficamos sem aula de março até praticamente julho de novo, junho, julho, não, melhor, setembro. Como eu entrei no módulo 2, setembro eu usei para montar as primeiras aulas. Então, as semanas 1, 2 e 3 tem videoaula lá na playlist. Quando tem... Do que eu fiz essas aulas em setembro do ano passado, quando eu comecei as aulas em outubro, setembro, outubro, isso. Já tinha essas aulas. O que eu fazia no momento síncrono era fazer um resumo dos vídeos e acrescentar novas informações. A partir do momento que foi andando o assunto e o tempo para gravar essas aulas ficou mais complicado, eu passei a fazer os slides e já apresentar na aula. Não tinha mais o que seria a pré-aula. Então, nessas próximas semanas, a gente procede desse jeito, aproveitando os vídeos já prontos e fazendo algum resumo. E da semana 4 em diante serão slides prontos também, mas não com os vídeos pré-produzidos. Isso aqui foi mais ou menos o planejamento do ano passado, acrescentado de 3 semanas, porque o ano passado o sistema remoto ficou, como já tinha já tinha tido um mês de aula, ficou decidido que seriam 7 módulos. E com isso, completaria o tanto de horas que é necessário para terminar a disciplina. No caso desse ano, como não teve esse um mês antes, ele vai ser todo remoto, então aumentamos para 10 semanas. E essas 3 semanas a mais,
ainda não estão definidas, mas eu botei aqui uma visita virtual aos laboratórios. Eu já gravei um vídeo no laboratório de eletrônica, está lá na playlist, e durante as próximas semanas eu vou gravando nos outros laboratórios, apresentando a estrutura para vocês, e a gente vê mais para frente fazer um resumo sobre desses principais laboratórios, comentar com vocês. Essa parte de robótica vai precisar ser feita e a divulgação dos resultados vai ser reservado um dia para as últimas notas e passar a atividade final lá para o dia 2 de outubro. Então, isso aqui não é fixo, pode ser que ao longo das semanas ocorra alguma modificação, dependendo do andamento do assunto, mas a ideia aqui é passar para vocês tópicos importantes e interessantes dessa área de mecatrônica e automação. Alguma dúvida? Está muito rápido? Querem perguntar alguma coisa? Tomar uma água? Tudo ok, professor, sem dúvida. Ótimo, vamos passar então. Então, hoje, dia 5/8, introdução à mecatrônica. Falaremos melhor daqui a pouco. Outro ponto importante dentro dos arquivos importantes é conhecer o projeto pedagógico do curso, ou PPC. Então, acredito que já tenha sido comentado com vocês em algum momento lá das semanas da semana de integração. Se não tiver sido, é um documento que reúne todas as informações relativas ao curso. Então, quem não conhece, eu sugiro que depois tenha um pouquinho de paciência e dê uma lida. Mas o que eu quero destacar aqui são as disciplinas e, de maneira geral, as áreas e as disciplinas. Então, vocês vão ter contato aqui com disciplinas que a gente chama de propedêuticas, português, inglês, história e etc. Temos esse núcleo articulador, onde a disciplina de introdução mecatrônica, junto com outras, fazem esse meio de campo entre as disciplinas básicas e as disciplinas técnicas. Não são nem totalmente técnicas, mas também não são totalmente do básico, do propedêutico. Então, se chama de núcleo articulador. Então, os números representam cada ano e cada divisão dessa dentro do ano são os semestres. Então, a introdução mecatrônica é só no primeiro semestre, com duas horas aulas, o que dá cada hora aula é 45 minutos, então temos esse tempo aí de 1h30. Quando terminarmos com a introdução, no próximo semestre vocês estudarão segurança do trabalho. Então, quando tem uma disciplina que é só um semestre, no seguinte entra alguma outra disciplina. Então, fica essa observação. Na sequência do núcleo articulador, temos o núcleo tecnológico. Então, as disciplinas já começam nesse ano. Então, vocês já estão vendo aí alguma coisa de programação. Quem é o professor de programação de vocês? Professor Valério. Pronto, Valéria, que linguagem ele está apresentando para vocês? Linguagem C. A gente, no momento, está estudando estrutura de repetição e antes do módulo 1 acabar, a gente está estudando estrutura condicional. Ótimo, ótimo. Então, é um aviso, um conselho que aprendam bem programação, porque eu vou mostrar aqui uma sequência de disciplinas que a programação vai ser fundamental. Então, aprendeu bem programação, se a disciplina vier com outra linguagem, mas você tendo aprendido bem, você consegue adaptar rapidamente qualquer linguagem, só precisa conhecer as particularidades daquela linguagem. Então, Python, C, a linguagem que
o Arduino trabalha são muito parecidas. Então, já no segundo ano, vocês terão a disciplina de eletricidade e eletrônica. Provavelmente, eu esteja à frente dela. Eu tenho ficado à frente dessa disciplina já há um bom tempo. Sistemas digitais no terceiro ano. Então, essas duas aqui são da área de elétrica, elétrica e eletrônica, da área de mecânica, materiais de construção, tecnologia mecânica. Essa tecnologia mecânica é uma disciplina bem prática. Nesse ponto, o ensino remoto não tem tido sucesso em substituir. Então, esperamos que próximo ano a situação esteja controlada e melhor para que possamos retornar e vocês possam ter acesso aqui no terceiro ano. Vai ter mais tempo, com certeza, mas alunos que estão no terceiro agora, infelizmente, estão tendo essa dificuldade com as disciplinas da área de mecânica. Comandos elétricos é outra disciplina da área de elétrica em laboratório, tecnologia da mecânica, controladores lógicos programáveis, falaremos dele nessa disciplina, mas a prática é só no quarto ano. Comandos hidráulicos e eletropneumáticos, também no quarto ano. É uma disciplina que tem laboratório próprio, outra de mecânica, laboratório de soldagem. Esse de manufatura é onde a linguagem de programação que vocês aprenderam aqui atrás precisa ser adaptada para operar máquinas como turno e fresadora. Ela é no último semestre, ó, já no finalzinho aqui. Microcontroladores é onde colocamos em prática 3 disciplinas: programação, eletricidade e sistemas digitais. Então, no terceiro ano, no primeiro semestre, vocês recebem essa teoria e uma parte da prática, e no segundo semestre vocês vão desenvolver um projeto chamado Projeto Integrador. Por isso, o nome é porque integra 2 ou mais disciplinas. Então, vocês terão um professor, provavelmente 2. Semestre passado, o professor titular da disciplina pediu ajuda e prontifiquei a dividir os grupos, porque são grupos de 2 a 3 alunos. Tem aluno que prefere fazer individual, não tem problema, mas, no geral, são grupos para poder desenvolver esse projeto. É uma disciplina também prática, só que, mais uma vez, em função da situação, a gente teve que realizar de forma remota, utilizando simuladores. Então, é um item que, não sei se Valério mostra no curso de programação básica, mas a gente pode tentar apresentar para vocês aqui. E, por último, a disciplina de robótica, lá no quarto ano, e mais alguma carga horária aqui, ó. O projeto integrador fica aqui no terceiro período, e o estágio, quem conseguir. Então, dada a escassez de estágio, a escola não obriga não obriga que seja estágio, pode ser uma atividade de pesquisa ou de extensão com uma carga horária maior. Então, alunos que não conseguem ou não querem estagiar, normalmente pegam o trabalho que iniciou no projeto integrador, dão continuidade e concluem entregando o relatório relativo a essa atividade de pesquisa ou de extensão. Aqui os seminários, vocês depois vejam aí a ocorrência de cada um deles, e o curso totaliza aí, ó, mais de 4.000 horas. Essa parte aqui a gente pula, depois de todo depois dessas informações, ó, de instalações, aí vai falar de laboratório, de cada laboratório o que é que possui. Então, tem todo esse detalhamento que vocês vão conhecer ao longo do curso. A quantidade de professores, vem as referências e vem as ementas. Então, para cada disciplina tem esse documento chamado de ementa. Não vou mostrar todas, na verdade, eu vou mostrar só a da disciplina de vocês.
Então, em algum momento lá daquele arquivo do PPC, vocês encontrarão aqui, introdução mecatrônica. Vamos aumentar aqui. Pronto, está bem. Então, a disciplina se propõe a dar uma visão geral do mercado com ênfase no perfil profissional, compreender os sistemas mecânicos, elétricos envolvidos na automação de sistemas mecatrônicos. Então, isso aí será o objetivo principal nessa primeira etapa, nessas 4, 5 semanas iniciais. E essa parte aqui de projeto não nos cabe agora em função da situação atual. Então, a parte de robôs móveis, mesmo não sendo visto agora, vocês não perderão, uma vez que vocês têm uma disciplina com esse objetivo. Então, os objetivos é compreender os requisitos da legislação, noções dos sistemas mecânicos e elétricos. Então, é nisso aqui que a gente vai focar primeiro. Compreender e especificar os principais sensores, não dessa robótica móvel, mas a gente vai falar de sensores para projetos residenciais, por exemplo, e essa parte aqui também de Lego, a gente, dada a situação, não será abordada. Então, a ementa não pensem que é um conteúdo obrigatório que o professor tem que dar. É uma noção, é uma apresentação de forma geral que o professor tem a liberdade de selecionar os principais tópicos. Então, reforço que numa situação presencial até daria para cobrir todos os pontos, mas numa situação remota fica inviável o tanto de conteúdo. Então, a gente elege os pontos mais importantes e com eles apresenta os conteúdos e passa as atividades avaliativas. Então, introdução à mecatrônica, sistemas de atuação, tipos de movimento, engrenagens, aspectos mecânicos. A parte elétrica passaremos de forma superficial, uma vez que vocês também terão disciplinas de eletricidade e de eletrônica, então não convém querer apresentar tudo em 10 semanas, que não é possível. Se o curso tem 4 anos, não tem para que despejar muito conteúdo na turma. Então, a ideia é que sejam conceitos superficiais e de caráter geral para que todos tenham conhecimento do assunto, e à medida que vocês avancem nos anos, cada professor vai aprofundando naquela disciplina. Então, vocês vão ter a disciplina de eletricidade eletrônica, que comenta alguma coisa de motores, e a própria disciplina de sistemas de acionamento de máquinas elétricas. Então, está aqui mais outro tópico de motores, sistemas de medidas. A gente vê aqui que é bem teórico, é bem tranquilo de trabalharmos. Tipos de sensores também teremos aulas específicas. E essa robótica móvel, também como tem disciplina, não me vejo obrigado a explorar tudo. A gente comenta mais para frente. Isso aqui tem que ser adaptado, aulas teóricas, expositivas e práticas. No momento não está sendo possível. A gente, com o andar do assunto, sendo dado o assunto de simuladores, a gente programa uma atividade em grupo, vocês se reunindo no Meet, o aluno que tem computador vai abrir o simulador e vocês, em conjunto, grupos de 2 ou 3, poderão montar um circuito e gravar a tela. Então, os detalhes, aguarde que será mais para frente. Serão apresentados mais para frente. Os recursos, quadro branco, computador, isso aqui seria em sala. No nosso caso atual, é o momento que a gente está utilizando o Meet e essa apresentação. Questão de avaliação, não defini ainda,
deixa eu voltar aqui no... Se eu consigo abrir também. Acho que não precisa, não. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui no planejamento. Eu vou criar aqui mais uma coluna definindo o tipo de atividade. O que é que o planejamento, não, o que é que o PPC exige do professor? Isso aí, aí sim é exigência, que o professor faça 2 tipos de atividades, no mínimo 2, não pode ser só uma nota, só uma prova no final, não pode. Então, o professor tem que fazer pelo menos 2 atividades, uma prova de marcar, uma prova prática, uma prova oral, um relatório, deixa eu ver outra forma, uma pesquisa. Então, vejam que só aí eu já falei uns 5 exemplos de atividade. Então, o professor tem que fazer pelo menos 2. E de formatos diferentes. Então, também são 5 que eu citei. Então, para a próxima semana, eu espero ter aqui mais uma coluna dizendo atividade tal, pesquisa. Atividade 2, formulário com questões de múltipla escolha, já é outro formato. Aí lá na frente, atividade em grupo. Então, espero que consigamos fazer pelo menos, no mínimo 2 e no máximo 3 formatos diferentes. O que é que acontece com 10 semanas? Com 10 semanas, vou primeiro voltar. Ano passado, com 7 semanas, a cada 3 semanas, eu somava 33, 33, 33, 100. Aí jogava no swap, uma etapa. Todos estão cientes que no swap são 2 semanas, 2 etapas de nota. Foi apresentado isso para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui. Tá claro, turma? Qualquer dúvida, não se acanhe em perguntar. Então, aqui no diário, para a nossa disciplina, Introdução à Mecatrônica, ele informa aqui, ó, quantidade de etapas, 2. O que é que isso vai representar, na verdade? Que o professor tem que jogar 2 notas aqui no sistema. Registro de notas, são 2 colunas. Então, tá aqui, ó, etapa 1 e etapa 2. Tá aqui a turma, certo? Como é que eu fiz ano passado? A cada 3 semanas, uma nota. Aí 3 semanas mais 3 dá 6. Mais uma, fechava o diário, 7 semanas. Esse ano com 10, como é que vai ser? Então, com 10, não bati o martelo, mas muito provavelmente sejam 4. Então, 4, a cada 4 semanas, 4 semanas, eu vou fechar uma nota e jogar lá no swap. Então, hoje, vou passar uma atividade. Aí, vou dar um prazo, vocês fazem e manda lá no sala de aula. Próxima semana, tem um assunto, mais outra atividade. E assim a gente vai, quando completar 4 semanas, eu somo e jogo lá no swap. A quinta semana, a gente tira, para tirar dúvida da data obtida, faz algum ajuste e inicia assunto novo. Do mesmo jeito para frente. Mais 4 semanas, soma todas as notas parciais e joga uma nota final lá na etapa 2. Quem precisar, fica para a atividade final. Ficou claro a questão de avaliações? Sim, professor. Ficou. Certo, beleza. Vamos então fechar essa parte de arquivos importantes e dar início. Nós temos aí 30, 40 minutos. Então, aqui eu vou fechar, só um instante, sair. Aqui já apresentei. Então, acessem, tirem dúvidas. Beleza, ó, 35 já responderam. É um quantitativo bom aqui que tem
computador. Vai dar para a gente, se for ter o trabalho em grupo, dividir bem. A turma tem 40, só que uma colega avisou que teve uma amiga que trancou. Então, são 39, 3 ficaram sem... Não apareceram ainda. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Vou olhar aqui de lado, peraí. Matheus. A última atividade é só para quem ficar com nota. Eita, já fechei o swap, mas não tem a etapa 1 e a etapa 2, é feito um cálculo, é feito uma média. Aí vocês têm que usar lá o aplicativo, lá tem um aplicativo aí que roda entre os alunos que faz essas contas aí de média. Não é uma média simples. Tem várias regras que eu nunca decorei. Então, faz-se a média. Se ficar abaixo de 6, a gente faz uma atividade extra, chamada de atividade final ou recuperação. Vocês podem chamar dessa forma também. Certo? Podemos começar então. Vou fechar aqui o planejamento. Esse planejamento, toda semana, no início da aula, eu faço questão de abrir e comentar com vocês o andamento. Formulário, vou deixar aqui, mas eu acho que esse número deve ser esse mesmo aí, 35. Vou ver aqui como é que fica na tela. Tranquilo aí todo mundo? Chegou para vocês semana 1? Sim, professor, chegou. Reforça, quem tiver no smartphone ou tablet, tem que clicar na tela cheia para a gente dar continuidade. Então, semana 1 da disciplina de introdução à mecatrônica. Está aqui meu contato, meu e-mail, todos os vídeos e todas as apresentações, ele está presente aí. Não sou o cantor, mas estamos na área. Então, para quem viu as videoaulas, a gente vai fazer um resumo do que tem lá. No meio do tempo aqui, a gente vai fazer uma atividade para poder enviar no final da aula. Então, vamos revisar aqui os principais tópicos da semana 1 e praticar alguns exercícios. Acho que no final só vai dar tempo de fazer um mesmo. Então, vamos lá, mecatrônica, aplicação combinada de conhecimentos das áreas tradicionais, como engenharia mecânica, eletrônica, controle e computação de forma integrada. Então, essas áreas, mecânica, eletrônica, são disciplinas, são cursos, são áreas distintas. E na década de 60 teve aí a necessidade de juntar essas áreas, formando aí a mecatrônica. Atuar na área de mecatrônica exige constante adequação profissional. Então, vocês escolheram o IF para se qualificarem, terem tanto a formação básica, propedêutica, como a formação técnica. Isso aí é louvável da parte de vocês, terem essa preocupação. E a preocupação a mais que vocês precisam ter é estar sempre se atualizando, não ficar só no que é dado em sala. Então, vai caber a vocês aí, com a maturidade do tempo, da idade, sempre estar se atualizando. Então, a gente sempre começa com os conceitos básicos. Vocês vão adquirir conceitos básicos de forma sólida e de forma abrangente. A gente, no curso, procura mostrar muita coisa de forma básica do que pouca coisa de forma profunda, que talvez aquela coisa pouca profunda não seja necessária em algum momento na vida profissional de vocês. E vocês, recebendo uma formação mais abrangente, terão condição de atuar em várias áreas. E, caso seja exigido de vocês um conhecimento mais específico, a própria empresa pode fornecer isso, pode mandar vocês para um curso, e vocês podem estudar por conta própria. Isso aí também é uma qualidade que se deseja bastante, tanto no mercado de trabalho como na vida futura. Vocês, quando forem fazer uma graduação, sentirão a diferença, em que na graduação os professores meio que jogam o assunto e vocês que têm que correr por pernas próprias. Não vai ter tanta preocupação de ficar, tá entendendo? Quer tirar alguma dúvida? Tem CA, tem não sei o quê? Não. Então,
aqui no IF já é uma preparação para vocês, tanto para a vida profissional, para a continuação na vida acadêmica. A visão multidisciplinar, abrangendo mecânica, eletroeletrônica e controle. Então, vejam que desde o início você já tem programação, no caso aí representa a informática. Já no segundo ano, vocês vão ter disciplinas de eletricidade, já representando aí a eletroeletrônica. E da parte da mecânica, eu acho que só também no segundo ano, mas seria desenho mecânico, para depois, no terceiro ano, ter a parte prática lá de conhecer um torno, uma fresa, uma furadeira, uma serra, para fabricar as peças. Então, o curso, nesse sentido, abrange bem todas essas três áreas. E não digo o principal, mas o que é importante também é o aprendizado baseado na experimentação. Então, vocês vão ter o projeto integrador no terceiro ano e, caso não queiram o estágio, que seria uma espécie de experimentação na prática, deixa eu ver aqui, alguém está reclamando de som, né? Mais alguém está com problema, então, se for só um ou dois, é local aí. Aqui eu estou transmitindo, microfone aberto, câmera aberta. Tem gente dizendo que está normal e tem gente que está sem som aí, então tenta resolver. Bem, voltando, então o aprendizado por experimentação pronto, em eletricidade, o professor apresenta dois, três tópicos de assunto e vai para um laboratório fazer uma prática. O projeto integrador que eu já comentei, que vai reunir 2, 3 disciplinas e desenvolver algum protótipo, algum projeto de automação, por exemplo. E assim vocês terão esse contato com a experimentação. Então, o sistema biológico humano pode ser comparado a um sistema mecatrônico. Então, tá aí, o cérebro seria um computador, ou esse outro dispositivo que vocês vão conhecer só mais para frente, chamado de CLP. CLP está em inglês, mas a tradução é controlador lógico programável. O conhecimento do ser humano seria os softwares e as bases de dados, órgãos dos sentidos, o tato, o cheiro, a visão seriam os sensores, membros inferiores e superiores, braços e pernas são o que nos sistemas mecatrônicos chamamos de atuadores, é o que faz modificar a situação de um sistema, então podem ser cilindros, garras, motores, etc. O sistema nervoso central é a rede de comunicação, é a transmissão de dados, alimentação, o ser humano precisa de se alimentar todos os dias, os sistemas precisam de energia elétrica, se for um sistema eletroeletrônico, se for um sistema pneumático, ele precisa de ar comprimido, hidráulico, precisa de óleo. Sistema sanguíneo, no ser humano, são as veias e artérias. Nos sistemas mecatrônicos, são tubos, os fios ou condutores elétricos. No caso de informática, é o cabeamento estruturado, aquele cabinho azul. Pronto, eu tenho um aqui, só que é branco. Eu sei que ele é um cabinho de rede, porque ele tem esses fiozinhos aqui. E eu coloco aqui um conector adequado, ligando esses 8 fios aqui coloridos, para poder fazer a conexão entre os computadores. E, por último, o esqueleto humano seria a estrutura mecânica. Outra maneira de explicar a disciplina de mecatrônica, o curso de mecatrônica é por um diagrama de Venn, essa figurinha aí que cada círculo grande é uma área e as interseções vão formando partes desse sistema e no centro aqui a mecatrônica. Então, temos a mecânica como áreas principais, a mecânica, a parte de programação com software, os componentes eletrônicos e os sistemas eletrônicos e a parte de automação, que a gente também pode chamar de controle. Então, nas interseções, temos aqui a simulação, então vocês, se nessa disciplina não der tempo, mas futuramente vocês conhecerão os simuladores,
eu ver se deixa eu ver aqui o tempo. Eu normalmente dou umas interrompidas na apresentação que é para mostrar alguns extras. Então, que tipo de simulador? Deixa eu abrir aqui. Então, Tinkercad, provavelmente a gente fale mais dele, porque foi o simulador que utilizamos no projeto agrador do ano passado. Deixa eu ver se eu consigo. Qual é a minha senha aqui? Qual é a vantagem dele aqui? Não precisa de fazer cadastro. Vocês podem vir aqui, ó, entrar com o Google. Quem tiver curiosidade depois, eu recomendo dar uma conferida. Posso vir aqui no meu perfil de professor, escola ifrn.edu.br. Ele, por padrão, vem para projetos 3D, não é o que a gente quer circuitos. Então, vem aqui em circuitos. Vejam que eu já andei realizando algumas simulações. Aqui é com Arduino a gente pode falar mais para frente também. Mas essa daqui que não precisa de programação, deixa eu abrir aqui. Aqui, sem entrar em muitos detalhes, é um circuito eletrônico, da disciplina de eletrônica, lá no segundo semestre do próximo ano, em que esse motorzinho aqui, pode ser aquele motorzinho de carrinho de controle remoto, gira para um lado e para o outro. Então, a simulação tem como vantagem você ver o funcionamento. Então, estou alimentando com energia aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Tem que apertar um botãozinho aqui para ele girar para um lado. Aí eu desligo aqui e vou fazer ele girar para o outro lado. Então, esses componentes aqui, vocês conhecerão no segundo ano e poderão fazer algo do tipo mais para frente. Numa situação presencial normal, isso aqui se monta em laboratório e vê funcionando de verdade. Certo? Então, vou parar aqui. Mas isso, quando eu falar em simulador, se lembrem que esse aqui é um tipo. Tem outros que a gente pode depois comentar. Me lembrei desse porque já tinha essas práticas aqui. Acho que fica melhor de Professor, apresentar. você pode disponibilizar o link desse site no chat? Esse aqui, Tinkercad, eu acho que só .com. Esse é um dos. Quem tiver tempo e curiosidade depois, pode sair. Simuladores online, aí tem outros modelos que estão disponíveis aí para uso. Deixa eu ver como é que eu saio. Clica aqui em Tinkercad. Esse aqui, a vantagem dele é que ele mexe com Arduino. Para eletrônica, ele não é tão bom, teria que usar outro. Então, vai de caso a caso. Sair. Está muito rápido, querem que volte a algum ponto, algum tópico. Então é isso, pessoal. Mecatrônica pode também ser visto por esse formato aqui, chamado de diagrama de Venn. E as aplicações dos sistemas mecatrônicos são inúmeros. Sistemas automotivos, aeroespaciais, médicos, prediais, bens de consumo e de manufatura. Os sistemas mecatrônicos estão por toda parte. Então, aqui no vídeo, Professor, sim, um aluno perguntou o que seria um Arduino que você falou quando estava olhando o site. isso, muito bem. Deixa eu achar o meu aqui. Cadê? Onde é que eu coloquei o moço? Pronto. Arduino, para quem tiver disponível depois, é essa plaquinha, gente, que por meio de linguagem de programação, eu digo o que ela é para fazer. Então, eu quero que se chegar, vou conectar um sensor nele de luz. Aí, vou programar dentro dele para reconhecer esse sensor e quando ficar escuro, eu tenha na saída desse Arduino uma lâmpada. Então, ele vai ligar uma lâmpada quando for escuro. Quando for de dia, professor, aí ele vai reconhecer que é de dia por meio do sensor e desligar a lâmpada. Então, esse é o exemplo mais básico
sem se aprofundar em programação para vocês saberem do que se trata. Então, esse CIzinho aqui, ó, isso aqui é um CI, um circuito integrado, que por meio de um computador e de um programa específico, eu dou lá os comandos para ele funcionar. Tem só esse? Não, vou mostrar outro aqui. Então, vejam que vocês entrarão em contato com, muito provavelmente, esse aqui no simulador. Esse é o que tem lá no laboratório de microcontrolador para fazer as práticas. Aí eu gosto de trabalhar com esse daqui. É a mesma linguagem de programação, mas é menor para trabalhar, fica mais fácil ocupa menos espaço. Então, Arduino é essa plaquinha que vocês terão a oportunidade de configurar e trabalhar, muito provavelmente um projeto integrador também. Mais alguém, mais alguma dúvida, pode perguntar. Arduino também funciona como, sei lá, embutido com sensor de som, que nem o sensor de luz que você falou? Aí teria que estudar o sensor de som e se ele é compatível com Arduino. Normalmente, os sensores são conversores de uma grandeza para tensão elétrica. Então, o Arduino trabalha com tensão, trabalha com volts nas suas entradas. Então, a princípio, qualquer sensor com essa característica pode trabalhar com Arduino. Mais alguma dúvida? Podemos continuar? Podem perguntar. Eu também não sabia que mecatrônica também se aplicava às coisas aeroespaciais. Bem interessante isso também. No caso, não totalmente aeroespacial, mas em alguma parte daquele, lá do vídeo eu botei até os foguetes. Em alguma parte ali vai ter alguma coisa de mecatrônica ali. Então aqui eu procurei resumir para não ficar muito extenso, coloquei o carro. Então tem o carro lá do Henry Ford, que praticamente só andava para frente e dava uma resinha. Agora não, você tem sistema multimídia, tem o carro Tesla que tem piloto automático. Aqui embaixo tem o avião que começou lá com os irmãos Wright, agora tem uma capacidade aqui de transportar 300, 400 pessoas, navio, sistemas eólicos, então, relógios inteligentes que cronometram aí, dá para fazer pagamento, se eu não me engano, por aproximação. A novidade agora dos drones, futuramente aí tem a previsão de os drones fazerem entregas, então, os exemplos de mecatrônica são muitos. Vamos continuar aqui. Ferramenta. Então, temos essa dualidade aqui, que a mecatrônica pode estar presente entre produtos e sistemas. Para produzir uma ferramenta, uma peça, por exemplo, são as ferramentas CAD, desenho assistido por computador, alguns exemplos, AutoCAD, Inventor, SolidEdge, SolidWorks. Então, veja aqui, ó, um carrinho produzido dentro de um software, como ele é bem realista. Então, você precisa de um software para desenhar e precisa de um CAM, de uma ferramenta chamada de manufatura assistida por computador. Então, o CAM vai transformar o seu desenho em linhas de código, em linhas de comando, para que um equipamento adequado, chamado de comando numérico computadorizado, converta aquelas linhas de código em operações de furar peça, cortar metal, desbastar, fazer uma inclinação, fazer um chanfre, então, fazer esse rasgo aqui profundo. Então, a manufatura produz os comandos que vão permitir a criação da peça. Então, botei aqui em forma de texto para ficar mais fácil o acompanhamento. Melhora os recursos de usinagem. Os fabricantes podem melhorar suas capacidades de usinagem. Usinagem é você pegar um pedaço de ferro, por exemplo, um cilindro, e dali fazer, por exemplo, uma peça de xadrez, um peão. Então, você tem que saber todas as medidas de um peão de xadrez para poder, utilizando torno mecânico, produzir aquela peça. Melhora a acessibilidade do cliente, permite que os fabricantes recebam arquivos em CAD. Você pode produzir esse desenho e mandar para o fabricante. Hoje em dia, isso aqui é bem possível
não sei na parte da mecânica, mas na parte de eletrônica, você fazer um circuito, o simulador é integrado com um fabricante, dentro do simulador você vai dizer as características do seu circuito, e ele vai produzir para você o circuito do jeito que você desenhou. Então, essa parte aqui, na área da eletrônica, é possível sim de fazer, de acontecer. Ajuda a melhorar a produtividade quando você usa essas máquinas de comando numérico computadorizado, você dá o comando, bota o material e as brocas, as ferramentas, e dá o play na máquina e ela fica fazendo as peças sozinha, não precisa mais do operador fazer. Então, professor, a automação tira o emprego. Não, se você se qualificar, você dá aquela máquina, botar os comandos, que é difícil, para poder funcionar corretamente. Ajuda a reduzir o desperdício de material, então, a máquina fazendo, a precisão é melhor e tem essa economia aí de recursos. E chegamos nos sistemas mecatrônicos de forma em geral. Deixa eu ver a hora, isso, tá bom, 9 horas. Isso aqui vai ser nossa bússola durante as próximas aulas. A gente vai ter uma aula para falar de sistema mecatrônico, uma aula para falar de sensores, aí só informação e processamento não me lembro, mas depois eu andei juntando aqui, eu acho que processamento e ações é uma aula só, não tinha conteúdo para ser só aula de atuadores, eu acho que é uma aula só, não vou lembrar, tá lá naquela planilha, então as próximas semanas a gente se dedica a conhecer melhor esse diagrama aí. E vamos ver um exemplo agora, acho que a maioria vai compreender bem, um exemplo de sistema mecânico. Vou apresentar aqui a chocadeira. Que tipo de sistema ele é? Ele é um sistema térmico. O que é que a chocadeira faz? Você bota os ovinhos lá dentro, liga uma lâmpada e esquenta os ovinhos. Você tira o papel da galinha e bota isso nessa chocadeira. Como é que é uma chocadeira manual? Lá dentro vai ter um termômetro e você vai ter que ir lá de tempo em tempo conferir se aquela temperatura está adequada. Num sistema automatizado, o que é que você vai fazer? Você vai botar um sensor de temperatura. Um exemplo de sensor de temperatura é o bimetálico. Ele é formado por dois metais, um do lado do outro, sei lá, vou chutar aqui, cobre e zinco. Então, eles têm pontos de calor diferentes. É ponto de... Eita, lá da química, me ajuda aí. Calor específico, tem esse nome? Então, como eles têm calor específico, quando você ligar a lâmpada, eles vão se movimentar de forma diferente. Então, quando ele se movimentar, ele vai ligar ou desligar a lâmpada. Não é aí, nesse caso aqui da gente, outro exemplo de sensor é o sensor de temperatura LM35. Então, esse tipo de sensor vai fornecer uma tensão na sua saída. Que tipo de informação? Uma tensão. A tensão vocês só vão estudar no próximo ano, mas é os volts. Não tem 220 volts na tomada que dá um choque? O sensor vai dar milivolts. Vai pegar 1 volt, dividir por 1000 e fornecer aquela quantidade de energia que a gente consegue traduzir na informação. Essa informação vai para onde? Vai para um computador, se lembre lá do cérebro, lá do sistema humano, não tinha um cérebro lá em cima? Então, um computador, ou CLP, ou Arduino, ou outra tecnologia, vai pegar essa tensão, internamente vai calcular essa tensão em temperatura. Eu já sei, passou de 35 graus. A temperatura está marcando 36. O que é que eu vou fazer quando a temperatura passar de 35? É uma ação. Eu vou ligar ou desligar alguma coisa. No caso aqui eu chamei de atuador. Quem é o atuador? No caso da chocadeira, é uma resistência ou uma lâmpada. Por que uma lâmpada? A lâmpada fica melhor porque você vê acendendo. A resistência você não teria como visualmente ver que ela está ligada. A resistência, se lembrem do chuveiro elétrico. Então, o chuveiro vocês até podem escutar um ruído diferente quando a água passa, mas se ela tiver dentro de uma caixa, muito provavelmente ela vai esquentar sem mudar muito seu estado,
sua condição física, como é numa lâmpada. A lâmpada ligou, você já está vendo o brilho da lâmpada. Ficou claro, pessoal, esse diagrama? Vou Sim, pedir, professor. vou pedir que todos aí se organizem aí, peguem um caderno, um lápis, e vamos fazer um desenho. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui eu posso fechar e vou... Esse tempo que eu estou aqui, vão aí pegando caderno, caneta ou lápis. Tá chegando aí 2 telas. Sim, professor, chegou. Ótimo. Então, qual é a ideia para agora? Vamos desenhar comigo isso aqui, ó. Cadê? Eu vou ganhar tempo aqui já fazendo umas formas aqui. Então, a ideia é que vocês copiem no caderno. Inicialmente, é esse desenho ao lado. Vou duplicar aqui e trazer para cá mais um. Duplicar e trazer um para cá. Vai ficar apertado, que no que eu estou dividindo a tela, está sobrando pouco espaço. Deixa eu ver se dá para escrever dentro, que eu não testei. Então, nesse primeiro aqui, nós vamos ter o sistema mecânico. Certo? Está muito rápido. Vocês vão fazendo aí na mão aí que eu vou querer receber de arquivo. Então, vamos completar aqui nossas caixinhas. Certo. O que é que falta para completar o desenho? Vamos fazer as setas. Ele faz também. Acho que não vai ficar legal, não, porque a seta é grossa. Vamos fazer a seta na mão. Vamos trocar de cor aqui, ficar um negócio bem... Aqui uma seta. Estão conseguindo fazer aí? Está muito rápido. Sim, tô conseguindo, professor. Só espera só um pouquinho para terminar o negócio aqui. Então, todo mundo aí, caderno, escreve organizado, que eu vou querer uma foto. Quem está dormindo, vamos acordar. E aí, deu tempo? Em que pé estamos? Professor, aquele do lado direito de info, ali embaixo, o PROC é Processamento. processador, processamento, é? Modo de processamento. Ok. Não, então, aqui na direita é só para mostrar que dá para a gente fazer aqui. Vou deixar nessa outra tela aqui maior para vocês verem os nomes. A dúvida de Alisson, coloque esses nomes fora das formas? Não. Coloquem só o que está dentro do que eu fiz, né? Que é
Sistema mecânico, sensores, informação, processamento, ação e Professor, para mim tá atuador. embaçado a imagem. Deixa eu aumentar. Melhorou? Agora sim. Pronto. Colocando no chat. Então, isso aqui vocês vão desenhar e vou passar aqui para a próxima tela, que é o exercício. Então, esses nomes aqui é que vocês vão ter que descobrir, vão ter que colocar do lado de cada nomezinho daquele anterior. Então, Professor, tem um lado para mim que tá cortando, depois de bomba d'água. Aí o outro lado tá cortando lá o nome. Você tá no computador, Manuel? tá no smartphone ou no computador, porque no Isso não smartphone tá, aqui. tem que apertar no Ah, no meu, tem que tablet. colocar em tela cheia. Olha o meu aqui, ó. Tá a tela completa. Você vai procurar nesse cantinho aqui, ó. No meu aqui tem esse pontinho, esse quadradinho branco, ó. Se eu apertar nele, vai ficar pequeno. Vai procurar na minha tela aqui os 3 pontinhos, ó. Se você olhar aqui, nesse cantinho aqui tem 3 pontinhos. Clicou, aí vai procurar aqui, ó, tela cheia. Deixa eu ver aqui o foco. Ó, tela cheia aqui vai ter a tela completa. Encontrou já? Eu tô apertando e tá aparecendo só alterar a câmera, ativar legendas, apresentar a tela, informar um problema, denunciar abuso e ajuda e cancelar. Não, você está no Meet, você tem que clicar na minha janelinha. Eu estou aparecendo do jeito que está aqui na frente para a turma. Então, no meu nome tem Gustavo e no outro lado vai ter um quadradinho, os 3 pontinhos. Aí vai ter tela cheia. Então, tá aqui, ó. O resultado é esse aqui. Você vai ter que ver quando colocar em tela cheia. Tem que ter o logo da escola, num canto aqui o Telegram e eu no outro. Aí tá tudo enquadrado. Agora sim, agora sim. Beleza. Então, esses nomes, turma, vocês copiem. Vou ajudar aqui colocando no chat também. Espera aí. Exercício, identificar corretamente. Correto. É quem que vocês vão ter que colocar? Subnível. Tem que agitar essa câmera. Sistema de nível. Eita, não foi. Seis, né? Exercício, identificar corretamente. Sensor de nível. Ligar ou não o atuador, microcontrolador, caixa d'água, nível atual. Faltou a bomba d'água. Bomba. Tem que colocar na ordem, professor? Não, você tem que identificar esses termos em função da tela anterior. Como é que eu volto aqui? O exercício é similar a esse daqui. Você vai procurar descobrir os 6 termos de cada bloquinho desse. Você vai botar do lado. Vai escrever ou em cima, ou escreve e bota uma seta. Então, você já fez esse daqui comigo. Agora, você vai pegar esses termos aqui e depois encaixar de forma semelhante a essa daqui. E deixa aí no caderno guardado.
Vamos lá, então. Então, isso aqui vocês podem pegar na gravação depois, caso tenha alguma dúvida. E a gente parte para... Professor, Diga, mano. você pode dizer de novo onde fica disponível as aulas gravadas? Eu vou... Como deu errado a transmissão para o YouTube, eu vou pegar o que está sendo gravado e ver o tamanho. Se ficar muito grande para mandar para o YouTube, aí eu vou ter que botar no sala de aula. Então, aqui no sala de aula, na semana 1, eu não já coloquei que tem uma pré-aula. Chega. Aqui a playlist, já fiz a propaganda. Droga, bicho, como é que volta aqui? Peraí. Atividades. Não tá aqui semana 1. Pré-aula já coloquei. Eu vou colocar aula síncrona. Eu vou botar o link do vídeo. Ok. Pode ser no YouTube, pode ser aqui no sala de aula mesmo. Eu boto no Drive, mas aqui dentro de semana 1 vai ter um link a cada semana com o vídeo daquela aula. Então, vocês vão poder acessar o vídeo quando achar que precisa. Dentro de semana 1 também, quando tiver atividade, eu vou descrever a atividade aqui para entregar. No caso, vocês estão iniciando uma parte da atividade. Aí vai aparecer aqui um tópicozinho desse, atividade pós-aula síncrona. Professor, depois tem que mandar a foto, né? Eu vou descrever bem direitinho depois. Vocês só anotem e deixem aí no caderno, não é para jogar fora, não. Aí eu vou dar as orientações, tirar a foto, mandar no sala de aula para constar a atividade e a nota. Então, vamos guardando no caderno. Então, tudo que vocês tiverem para consultar é aqui, pessoal. Então, aba de atividades a cada semana, o que for de assunto, o que for de conteúdo, não se preocupe que será postado aqui. E esse é um canal de comunicação. Ficou com alguma dúvida, põe no mural a dúvida, procura no CA, que a gente vai se comunicando e vai resolvendo as coisas. A ideia aqui, né, é que todos caminhem juntos e adquiram o máximo de conhecimento possível. Mais dúvidas? Podemos continuar? Podemos. Então, dado o avançado da hora, não vou me detalhar demais, mas a gente comenta agora um pouco sobre a automação. É uma área muito amiga da mecatrônica. Então, é o conjunto de técnicas destinadas a tornar automáticos vários processos na indústria, substituindo o trabalho muscular e mental do homem por dispositivos diversos. Tem por objetivo facilitar os processos produtivos, permitindo produzir bens com menor custo, maior quantidade, menor tempo e maior qualidade. Então, é uma realidade que as máquinas produzem melhor. E como eu já falei, professor, está tirando emprego, sim, mas se você se qualificar a programar aquela máquina, você terá sua posição no mercado. Aí eu cito outro exemplo, há 10 anos atrás, quem é que falava em geração solar? Em você, dentro da sua casa, ter um painel produzindo energia e economizando na conta. Praticamente ninguém tinha isso. Então, vejam que se abriu um novo mercado, né? O mercado de energia renovável nas residências. Então, vai precisar do técnico instalador, do funcionário que programa, que projete. Então, vejam que algumas funções, profissões vão morrendo, mas novas vão sendo criadas. E o principal que vocês têm que ter em mente é ter essa capacidade de estar sempre se atualizando, se renovando. Então, a gente passa num breve histórico. Então, o início da automação se dá lá na Revolução Industrial, com a utilização de equipamentos e máquinas
a vapor, construídas por James Watt. Tá aqui a máquina a vapor. Basicamente, você tem água dentro do caldeirão, uma panela de pressão, aquele vaporzinho que sai da panela de pressão vai por um duto e entra nessa estrutura aqui chamada de pistão. Então, o ar entra de um lado e empurra o pistão para frente. Então, essa roda gira. Aí, pela gravidade, a roda empurra o cilindro de volta e fica nesse movimento para frente e para trás do pistão e movimento circular da roda. Então, o que tiver conectado na roda vai se movimentar. Então, a gente tem aquela noção dos grandes teares lá da Inglaterra sendo movimentadas pela máquina a vapor. Depois temos o Henry Ford com a nova revolução industrial, a produção em série. Com sua técnica, Henry Ford bateu todos os recordes de produção, então está aqui o Henry Ford e uma linha de produção moderna. Com o Fordismo, a linha de produção foi dividida em setores, a cada setor era responsável por uma determinada função, então era mais fácil substituir o homem por uma máquina. Por quê? Porque você tinha uma máquina que só furava, então se aquela pessoa faltasse, podia substituir então, o rapaz que fazia só os furos da peça. Então, começa daí a automatização. Década de 20, a gente já começa a ter dispositivos eletroeletrônicos. O primeiro deles é o relé, essa pecinha aqui na animação, quando eu ligo a energia nele, ele vira um ímã e muda a posição desses contatos. Então, liga e desliga, já é o início aí de a pessoa não tem que ir mais até a máquina para ligar. Você tendo um sistema desse aqui, onde eu estou, o fio sai daqui da minha mesa e vai até a máquina. Com um relézinho desse, eu aperto um botão, a máquina liga sem eu estar lá presente. 47 é outro momento importante, que é o desenvolvimento do transistor. O transistor é o objetivo da disciplina de eletrônica no próximo ano, mas basicamente substituiu as válvulas termoiônicas caras e de baixa eficiência por um dispositivo bem menor e mais rápido e mais eficiente. Grande economia de energia, peso e volume. Tivemos os CIs, depois do transistor, a construção dos circuitos integrando essas pecinhas aqui. O Arduino é esse CI aqui no meio, praticamente. São menores, mais rápidos e possuem uma vida útil maior. O CLP que falamos lá atrás, que vocês vão conhecer mais para frente, é uma espécie de computador, só que não tem monitor. Você programa, tira o monitor, tira o teclado e deixa ele lá funcionando. Ele é adequado para as indústrias. Aqui mais um exemplo de sistema que a gente poderia implementar num aquário. Está aqui a resistência, não é mais uma lâmpada. Temos que ter o sensor fornecendo a informação para que o relé ligue a resistência ou não. Tendências do futuro, que aí se tornam aí oportunidades. As tecnologias sem fio já está aí há um certo tempo disponível para a gente. A diminuição dos chips cada vez menores. A possibilidade, no futuro, da inteligência artificial ser colocada diretamente nos sensores e nos atuadores. Você não vai precisar mais de um computador. Os controladores aqui de PLC ou CLP serão obsoletos e caros. Você tem um computador, vai ficar muito caro para automatizar a temperatura de um aquário. O Arduino é muito mais barato e fácil de configurar. Os sistemas microeletrônicos, eletromecânicos, serão usados para miniaturizar sensores e atuadores, motores, etc. Então, vejam que a miniaturização é sempre buscada. Aqui estamos no finalzinho, eu trago uma tabela de 2013, 2014, para mostrar o crescimento do mercado de automação. Então, comparando 2014 com 2013, tivemos um aumento aqui de 4%. Se vocês quiserem conferir, depois está aqui o link
da tabela, tem outras áreas também, ó, componentes, equipamentos industriais 9, material elétrico 2, telecomunicações 11. Ah, professor, mas de 2014, vamos para um mais recente, ó, também tem, ó, eu achei em 2020, relativo a 2019, 2018. Então, pré-pandemia, com certeza na pandemia os resultados não serão tão bons, mas o que eu quero mostrar aqui é que tem crescimento. Então, é uma área que vocês fiquem de olho, estudem, procurem se atualizar, que no momento certo aí as oportunidades aparecerão, surgirão. Então, pode ser na automação, pode ser na indústria de equipamentos, informática, telecomunicações. Então, vejo que teve crescimento aí nesses últimos anos. Vamos aguardar aí melhorias para o cenário futuro. Então, aqui a gente resume essa apresentação. Eu procuro sempre mostrar ao final o que é que foi aprendido. Então, revisamos os principais tópicos da semana 1. Deixo aqui meu obrigado pela atenção de todos. Temos ainda aqui 5 minutos para as últimas dúvidas, últimos questionamentos. Professor, Estou à disposição. esse slide, Não. esse slide que você está usando é o que você já disponibilizou no Google Classroom, né? Esse sim, porque foi o que eu comentei lá no planejamento. Ano passado, eu fiquei o mês de setembro sem aula e já fui adiantando os vídeos. E já fui fazendo. Quando começou a ter aula de verdade, aí ficou complicado fazer a pré-aula. Então, eu passei a fazer o slide e só mostrar na aula. Não tinha mais a pré-aula. Então, essas próximas semanas, quem quiser pode ver os vídeos que eu vou indicando, que na aula vai ser basicamente um resumo. Professor, Vai ser um resumo, mas depois da quarta semana não vai ter mais o pré-vídeo, então vai ser só a aula que eu der. Pode perguntar. como é que é o nome do seu canal no YouTube? Gustavo. É o nome completo, Gustavo Fernandes de Lima. Vão ter 2, porque eu tinha um com o meu e-mail pessoal. Mas eu coloquei nos avisos importantes, não, embaixo dos avisos importantes, o link da playlist. Vocês podem ir direto pelo Mas, link da professor, é playlist, que, podem por aqui. Vai no YouTube. tipo, na pré-aula que você botou aqui no Classroom, tem os slides já que a gente ia usar nessa aula. Só que, tipo, na sua aula tinha bem mais coisa que não tinha nesses slides. Daí Então, você vai disponibilizar completo? Vou Os slides do disponibilizar Google Classroom? aqui no... Porque essa imagem aqui eu não estou conseguindo voltar. É só em um mural, Mas aqui professor. embaixo, ó, semana 1 eu já botei a pré-aula. O que é que teve dentro da aula? Os slides novos. Tem mais que eu coloco? Pronto, é os slides novos e o link do vídeo. Então, vai ter um tópico aqui dentro de semana 1, vocês aguardem mais tarde, que eu vou colocar lá. Aula síncrona, é o que é que vai ter dentro, quando clicar o link do vídeo de hoje e o slide de hoje. Então, toda semana vai acontecer isso. Pré-aula, o conteúdo da aula e depois o pós-aula, que é a atividade avaliativa. Ok, obrigado. Valeu. É Então, que aqui, depois da aula, eu, tipo, à tarde eu gosto de pegar os slides da aula e copiar, para revisar o conteúdo. tudo bem, vai ficar lá disponível. Então, ó, no YouTube, se digitar Gustavo Fernando de Lima, tem essa daqui, que é essa foto com óculos, e vai ter essa outra aqui, que é outro canal que eu tenho, mais ou menos nesse estilo, com um vídeo de aula prática. Isso aqui era antes. Aí, quando teve o assunto, na hora que virou ensino remoto, para separar o que é da escola e o que era esse outro, eu estou usando o link do e-mail escolar nessa conta aqui. Então, se inscrevam para poder receber as notificações e acesse a playlist lá do Introdução à Mecatrônica. Tendo curiosidade, vai acessando as outras playlists também. O que mais? Chamada 37, faltam 2 que não preencheram. Colhem aí para os colegas, se alguém faltou. Sim, essa chamada aqui eu fecho depois da aula. Então,
não veio na aula, vai ficar com falta. Deixa eu tirar essa dúvida aqui de Matheus. Professor, o chip se encaixa em microcontroladores? Como é que seria essa dúvida aqui? Eu não entendi, não. Porque o chip é isso aqui. Microcontrolador é porque ele tem uma tecnologia que permite a programação dele. O microcontrolador é diferente do microprocessador. A gente só vai conhecer daqui a 1 ou 2 semanas. Tem que ver lá no planejamento. Mas a gente vai comentar um pouco mais sobre essas diferenças. Então, o chip é o microcontrolador. Circuito integrado. É isso aqui. E a classificação dele é microcontrolador. Você vai ter outro circuito integrado que é da eletrônica digital, portas lógicas. Então, o termo circuito integrado é para todos. Aí, dentro desse conjunto, você vai ter microcontrolador, microprocessador, multiplexador, contador, vai ter uma infinidade de componentes. Certo? Então, turma, chegamos às 9h30. Mais alguma dúvida? Eu ainda não pensei na atividade pós aula síncrona, mas muito provavelmente alguma pesquisa rápida para preencher a folha que vocês já fizeram o primeiro exercício. Então, eu vou bolar alguma coisa, vou pedir uma foto dessa página que vocês vão terminar e mandar para já dar uma nota aí. A cada semana eu quero fazer uma atividade. Hoje seria uma atividade mais subjetiva e manual, nas próximas um formulário, não sei aí, um Kahoot, alguma coisa do tipo. E uma terceira atividade seria um trabalho em grupo, que a gente ainda vai combinar. Isso, Kahoot aí, vou dar uma olhadinha, já me pediram para usar, vou tentar atender. Beleza, então, dúvidas, reclamações, sugestões, fiquem à vontade. Nenhuma dúvida não, professor. Vou interrompendo aqui a gravação, interromper a gravação, certo?